Shalom Vrachá, estamos de volta aqui no canal, hoje para falarmos sobre o jejum de Yom HaKippurim, o dia das expiações, é assim que é chamado no original, o hebraico, Baruch Hashem. O mais importante para a gente ter em mente de chegar neste dia de Yom HaKippurim é estarmos em Teshuvá. Nós já viemos falando sobre Techuvá já há 40 dias praticamente, né? Mas hoje eu quero frisar mais na Techuvá. Tentar mostrar assim de uma forma mais didática, de uma forma mais simples, né? E tentar até fazer um passo a passo com os irmãos, para os irmãos poderem, né, conseguir uma Techuvá suficiente para a expiação dos seus pecados, que nós possamos todos conseguir. Baruch Hashem. Esse dia de Yom HaKippurim é o único dia do ano que todos os portais, todos os portais celestiais que fazem a ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual estão abertos. Todos eles. Portais para decretos de todos os tipos. Com isso, este dia é um dia apropriado para recebermos, então, o perdão de nossos pecados. Para nós conseguirmos, né, esta proeza, nós temos que fazer o trabalho da techuvá. Como que nós devemos nos preparar, então, com essa techuvá? Vamos pensar o que acontecia quando existia o templo sagrado e neste dia de Yom HaKippurim, né, o Kohen Gadol, o sacerdote, o sumo sacerdote, fazia o ritual, né, de expiar o pecado de todos, inclusive dele, de sua família, de todo o povo de Israel e do mundo inteiro, expiar o pecado naquele momento. Entrava, então, no Kadosh Kadoshim, no local sagrado, o local mais sagrado onde se encontrava a arca do testemunho, onde existia ali dentro dela as tábuas da lei do Eterno, da Torá, né? Então, ele entrava ali, e ali a revelação divina era muito alta, era muito grande. A voz ecoava de entre os queruvim que havia sobre a tampa, né? O propiciatório da arca. Então, o Kohen Gadol, ele se preparava com a Techuvá também. Porque nós sabemos, nossos sábios falam, né? A história do povo, que muitos Kohen Gadol morreram em Yom HaKippurim. Porque eles entravam naquele lugar sagrado e precisavam falar o nome sagrado, o tetragrama, que nós não falamos, porque nós sabemos que tem uma energia muito grande e pode causar um mal, né? Pode causar o bem, pode causar o mal, mas para quem não está pleno em Techuvá, né, pode causar o mal. Então, morria muitos sumos sacerdotes nesse momento, quando pronunciavam o nome sagrado. Né? E que techuvá que eles precisariam ter, né, para poder entrar ali e não morrer? Vamos continuar o nosso estudo aqui, né? A techuvá, ela tem vários níveis. Nós podemos tentar alcançar, nem que seja o primeiro nível da techuvá. Os sábios dizem que quando a gente recebe o perdão das nossas transgressões, com uma techuvá perfeita, uma techuvá plena, é como se nós nunca tivéssemos cometido aquela transgressão. Mas tem um nível de techuvá tão alto que as transgressões que a pessoa cometeu se tornam méritos. Sim. Vamos estudar um pouco sobre esses níveis, né? Nós temos, em primeiro lugar, saber que tudo é o eterno, todas as coisas, toda a manifestação física, existe uma fagulha do eterno. Em todas as coisas, dentro de você, dentro dos animais, dentro das plantas, dentro dos minerais, todas as coisas têm uma revelação, uma pequena faísca da revelação divina. Quando nós começamos a compreender que tudo é o eterno, nós começamos então a ter um relacionamento com ele, porque não tem como fugir do eterno, porque para onde a gente vai, ele está.
né? Então, a situação, vamos supor, a pessoa está com uma situação muito difícil, muitos pecados, muitas transgressões. E essa pessoa, para fazer uma techuvá, ela consegue então transformar seus pecados em méritos. Vamos pensar, onde estão os diamantes da terra, né? Eles estão lá no fundo, lá na lama, lá na sujeira, lá no fundo. A pessoa, para achar um diamante, ela tem que entrar no fundo, cavar o poço, né? Para encontrar a riqueza dos diamantes. Assim é alguém que faz techuvá de uma queda muito grande. Aquela queda que a pessoa teve, ela foi necessária para ela alcançar aquela vitória, aquela grandeza de se levantar. A gente pode pensar no primeiro pecado de Adão e Rava. Pessoas tão elevadas, criadas pela mão do Eterno, conversavam com a divindade. Eram pessoas, eram seres humanos plenos e perfeitos em sabedoria. E parece uma bobagem tão grande o pecado que eles cometeram, né? Tem segredos por trás disso. Adão e Rava, eles tiveram uma decisão a tomar. Poderiam permanecer no Gan Eden, no jardim, né, do paraíso, vivendo para sempre, comendo dos frutos das árvores, se relacionando com os animais, ouvindo a voz do Eterno, mas poderiam entrar num mundo onde existia o mal e assim conseguir o mérito de subir no nível e sair do jardim e entrar no paraíso. Então não foi por acaso a queda de Adão. Aquilo foi analisado. Não estou aqui dizendo que a gente deve planejar pecar, mas nós devemos entender que se já pecamos, nós temos como nos elevar, nós temos como melhorar o nosso destino nesse sentido de fazer a techuvá plena, né? Então, nós temos níveis de techuvá. O primeiro nível de techuvá é o pensamento da techuvá. A pessoa pode começar a ter assim, né, uns ponderamentos, uns pensamentos de ponderar. Eu posso estar errada, né, fazendo essa coisa que eu estou fazendo. Acho que eu estou errada, podia parar. Por que que eu faço isso, né? Eu devia parar de fazer. Isso é o primeiro nível de techuvá, né? Isso já é válido, né? Mas ainda é pouco. Mas já é válido. Por quê? Porque a pessoa colocou na sua consciência a necessidade de mudança. Ela compreendeu que está errada. Ela percebeu o seu erro. Isso é o primeiro passo. Nós não temos como nos transformar, como mudar a nossa vida, se nós não percebermos o que nós estamos fazendo de errado. Se tudo que eu faço, eu vejo que para mim está certo, então eu vou continuar fazendo tudo que eu faço. Mas no momento que eu começo a ponderar sobre as minhas atitudes, se isso está de acordo com a Torá do Eterno, com a vontade do Eterno, então eu começo a perceber meu próprio erro. E isso pode trazer um remorso por ter cometido aquele erro. Pode trazer em mim o principal, que é o desejo de mudar, o desejo de transformar aquela situação, de não fazer mais. Já é um primeiro nível de techuvá. Já vale, né? Tem também o segundo nível de techuvá, que é a techuvá parcial, né? Então, assim, é a pessoa que se arrepende para valer de alguma coisa, só que ela tem a consciência de que ela ainda não é forte o suficiente para parar de fazer. Só que ela vai tentar. Tipo assim, eu sou uma pessoa que eu tenho um vício em tal coisa. Vamos botar aqui uma coisa que seja transgressão, né? Eu gosto de comer presunto. A pessoa pode pensar assim. Eu gosto tanto de sanduíche com presunto. Eu vou tentar, isso está errado, eu vou parar. E aí no coração dela, na mente está assim. Você vai ver, na hora que você vê um sanduíche de novo, você vai comer. Mas eu vou tentar. E ela se esforça. Mesmo que pode ter uma queda ou outra queda, mas ela se esforça, ela realmente quer mudar. E ela tenta. Ela diz não algumas vezes. Ela fez algum tipo de esforço. Isso é a techuvá parcial.
também é válida. A techuvá, sendo feita de verdade, ela sendo só no início ou parcial, ela também é válida. É claro que o mérito da pessoa não é total, contudo, já é válida. O terceiro nível da techuvá é quando a techuvá é plena, mas é de uma coisa fácil. Vamos supor que no passado, muito distante, uma pessoa se embebedou e causou uma briga num bar e bateu em alguém. Hoje, nesse momento que a gente está vivendo, essa pessoa já não tem interesse mais em bebida, já tem até vergonha daquilo, de brigar, não tem interesse nenhum, ou seja, ela fez techuvá plena. Só que esse erro que ela fez, para ela é fácil parar, porque ela não tem interesse mesmo, ela não tem desejo de voltar a se embriagar e bater em alguém, certo? Então, essa é uma techuvá plena de terceiro nível, né? Porque é óbvio que ela não vai mais fazer aquilo também não é difícil para ela deixar para lá, mas é uma techuvá plena, ok? Baruch Hashem. Agora, o quarto nível de techuvá, que é o mais elevado, é uma techuvá plena baseada no medo. Vamos supor, eu não vou mais causar confusão no trabalho, porque eu tenho medo de perder meu emprego. Então, eu vou tentar me acalmar. Então, ele vai fazer um techuvá da raiva, né? Vai tentar controlar as suas emoções. Isso é uma techuvá plena. Não vou mais deixar me descontrolar. Não vou. Eu vou fazer de tudo, vou contar até 10, vou respirar fundo. E ela tenta, e ela faz, e ela consegue. Qual é a base? O medo de perder o emprego. Mas está fazendo a techuvá e está segurando as pontas e não está errando mais, baseado no medo, mas contudo está fazendo. Isso é o quarto nível de techuvá. Pode ser o medo do eterno também, medo da punição do inferno, também vale. Eu não vou adulterar porque eu tenho medo do inferno, do Guernan. Deus me livre, eu não quero. Hasve Shalom Halila, não quero. Então, eu não vou adulterar de jeito nenhum, tomar boca comigo na rua, eu não olho, né? Eu não vou olhar para olho de homem, a mulher pode dizer, eu não vou olhar para olho de homem, eu vou vestir de siniut, vou ficar bem vestida para evitar o homem desperdiçar semente e criar filhos para mim, demônios, que vão me atormentar. Eu tenho medo, não vou. Então, isso é uma techuvá plena de quarto nível. É muito elevado. Quando a pessoa faz esse tipo de techuvá, todos os pecados que ela comete, que ela está fazendo a techuvá, são esquecidos. O Eterno, ele apaga esses pecados. A techuvá, por meio do medo, faz com que o Eterno apague todos os pecados. Agora, o nível mais elevado de techuvá, que vai fazer um efeito muito melhor, que é transformar o pecado em mérito, é a techuvá plena por amor. Então, quando a pessoa se apega à luz do Eterno, ela ama o Eterno, ela faz o certo, ela não faz a transgressão por amor ao Eterno, porque ela não quer ferir a honra, a dignidade, desobedecer o Eterno. Ela nem consegue pensar na possibilidade de machucar o coração do Eterno, de fazer o Eterno sofrer. Porque nós aqui sabemos que o Eterno não é pessoa, não é gente, para ter as atitudes que a gente tem. Mas ele fala que ele se compadece, ele fala que ele entristece. Ou seja, então, vamos colocar aqui no sentido de que nós podemos, de alguma forma, tocar o Eterno, para o bem e para o mal. Nós não vamos fazer mal ao Eterno, no sentido de nós desmanchar ele, ou de nós ferir ele dessa forma dele ser, alguma forma, como é que eu posso dizer? Ter alguma perda. Não, isso nós não somos capazes. Mas essa questão do relacionamento, né? Desligar do relacionamento, né? Com o Eterno. Esse amor que a pessoa consegue criar, esse vínculo, e por conta disso, a pessoa não consegue mais transgredir a Torá do Eterno, essa techuvá é o nível mais alto. E os pecados que essa pessoa conseguiu fazer a techuvá
eles se tornam méritos. Se ela tinha um caminhão de pecados, pois ela vai ter um caminhão de méritos. Afinal de contas, meus irmãos, o que é consertar nossa alma? O que é o ticum? O ticum é o aprendizado. Por isso que a pessoa recebe méritos quando a pessoa está numa queda muito grande e faz uma teshuva plena por amor. Por quê? Porque ela aprendeu a lição mais importante de todas, que é amar o Eterno sobre todas as coisas. Esse é o maior dos mandamentos. Lembre-se, o principal dos mandamentos é esse. É amor, amar o Eterno. É fazer por amor. Então, alguém que consegue fazer o conserto de sua alma por amor à luz do Eterno, essa pessoa consegue o grande mérito de transformar os seus pecados em como se tivesse feito mitzvot. Ela fez 1 milhão de pecados, vai se transformar como se tivesse feito 1 milhão de mitzvot. Né? Então, porque para a pessoa que cai muito fundo, é muito mais difícil o caminho de voltar do que alguém que passou a vida toda no nível de pureza e justiça. O tzadik, por exemplo, que passa a vida toda na justiça, o mérito do que faz techuvá, uma techuvá plena, é maior, porque o serviço dele foi mais difícil. Né? Foi um caminho difícil que ele conseguiu trilhar e voltar à presença do Eterno. Né? Qual é a techuvá que não vale? Tem uma techuvá que não vale. É a techuvá falsa. Como é a techuvá falsa? A techuvá falsa é o seguinte, a pessoa até quer fazer algum tipo de mudança, transformação, só que ele pensa assim, sabe de uma, vou deixar isso para lá, eu vou desistir. Que seja, que venha a punição, foi a Adonai que me fez, ele que sabe o que é melhor para mim, eu vou viver minha vida, não vou ficar esquentando minha cabeça. Essa techuvá, essa não tem mérito. Essa não tem, como eu posso dizer? Não tem efeito, né? A desistência. É o 4º nível de pecado que a gente já estudou aqui. O Yeush é quando a pessoa desiste da luz do Eterno. Isso está à beira da blasfêmia. Vamos falar um pouco sobre a blasfêmia. Na Brita da Chá fala que o pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra o Eterno. O que é blasfêmia? Né? Vamos entender. Vou dar um exemplo para vocês. Lembre do faraó do Egito? O faraó, como é que era o comportamento do faraó? Meus irmãos, foram 10 pragas. Cada praga durava 1 mês. Imagine, o homem via uma situação daquela. Primeiro foi o sangue. Todas as águas se tornaram sangue. O sangue é uma coisa nojenta, fétida, grosso. Não era vermelho, era preto. Por quê? Porque o sangue coagula. Um nojo, sede. Não tinha como se limpar. O que acontecia? Os israelitas tinham água, mas os mitzraítas não tinham. Quando eles iam pegar a água lá na casa do israelita para tomar, a água tornava sangue de novo. Só teve uma maneira que eles conseguiram para beber água, que foi comprando a água dos israelitas. E foi dessa forma que eles começaram a enricar. Começaram a tirar a riqueza do Egito. Foi o primeiro passo. Cada copo de água valia uma nota. É assim que Adonai faz. Ele tira do ímpio para dar para o filho dele. Então, passou-se 10 pragas e aquele homem, ele não dava bola. Ele não dava braço a torcer. No dia da praga dos primogênitos, ele tinha um filho primogênito. Sabe o que ele fez? Ele foi dormir. Ele deitou-se em seu leito, tranquilo, e foi dormir. E ele havia recebido o aviso de Moshe. E ele já tinha visto 9 pragas antes. Mas esse homem era tão duro. Ele era tão desligado da luz do Eterno. Ele era tão, como é que eu posso dizer? Ele dava as costas para o Eterno. Isso é blasfêmia. A pessoa vê a luz de Deus, vê o mover de Deus, vê a ação do Eterno, ouvir suas palavras e simplesmente virar as costas. Isso é blasfêmia. Então, nós
trazendo agora para a gente. Cada um de nós temos um faraózinho dentro de nós. Temos o ego. O ego é esse faraó. Por isso nós não devemos alimentar ele, meus irmãos. Nós devemos cada dia lutar contra ele. Num dos vídeos aqui que eu fiz, eu expliquei sobre o Satã interno. É esse ego, o Satã interno. Então, esse é aquele que pode nos fazer blasfemar contra a luz, contra o eterno. E ele pode acabar com a nossa possibilidade de techuvá, fazendo ela se tornar falsa. Por quê? Porque o ego vai falar em nossa vida, deixa pra lá, que bobagem, que nada, você viveu até hoje sem isso. Você tá aí bom, você tá aí tendo seu salário, você tá aí tendo suas coisas, você tem tudo que você quer, que nada, que Torá, que... O faraó deitava para dormir, ouvindo o aviso do Eterno que ia passar para matar o filho dele. Não se importava com a palavra do Eterno. Ele nem vendo, ele não cria. Esse faraó está dentro de nós. Então temos que ter cuidado para que nossa techuvá não seja falsa, né? Então, quando a pessoa já tem esse problema com desistência, é capaz que essa pessoa não consegue fazer techuvá. Porque ela sempre vai desistir e a techuvá dela vai se tornar falsa, né? Então, eu quero falar aqui para ficar ainda mais simples o processo de techuvá, um passo a passo para os irmãos. Primeira coisa para fazer techuvá, você tem que começar a pensar: o que eu estou errando? Descobrir o erro. Como que eu vou descobrir o erro em mim? Estudando a Torá, olhando para a Torá, as mitzvot. Será que eu estou praticando conforme a Torá ou contra a Torá? Se eu estiver praticando contra a Torá, então eu estou errando. O pecado, o erro, é a transgressão da Torá. Por isso que é tão importante o estudo da Torá. Depois que nós sabemos o que nós estamos errando, então nós temos que, de verdade, de todo o coração, sentir remorso, sentir vergonha daquilo que nós estamos praticando. Se arrepender de verdade. E achar que nós temos, e achar de uma forma assim, uma maneira de acabar com aquela ação, com aquela atitude, né? Terceiro passo, implorar ajuda do Eterno. Confessar ao Eterno, falar o que está acontecendo para ele. Mas Deus me vê o tempo todo, ele sabe. Não, ele sabe, mas você precisa colocar na fala o que é a fala. A fala é a manifestação do seu espírito, da sua ruach. A parte da sua alma chamada ruach se manifesta na fala. Então você precisa manifestar em espírito, está escrito na Brita da Chá? Em ruach e em verdade. Não é assim? É dessa forma que a gente consegue colocar em pratos limpos a situação para o Eterno. Então, implorar ajuda, pedir desculpa ao Eterno. Quarto passo, comprometer-se em não errar mais. Trazer uma cabalá, como eu ensinei para vocês, trazer um compromisso para dentro de você. Eu não vou mais fazer tal coisa. A partir de agora, eu vou mudar. Eu vou fazer o máximo, para não fazer mais. Mas isso não basta. Existe um quinto passo. Qual é o quinto passo? Comprometer-se em fazer algo que vá cobrir aquilo. Ou seja, se roubava, agora você vai doar. Vai devolver o que roubou. Não é só parar de roubar. Se falava mal, agora tem que falar bem da pessoa. Não é só parar de falar mal. Precisa começar a elogiar. A techuvá, ela é uma ação. Não é apenas parar, estatizar. É simplesmente você tem que entender que você precisa agir de forma correta. Então, se eu sei que o erro é transgredir a Torá, então, para mim acertar agora, o que eu vou fazer? Eu vou praticar os mitzvot. Eu vou cumprir a Torá. Quando eu começo a cumprir as mitzvot, eu estou fazendo o contrário da transgressão, né? E aí eu estou fazendo o quê? O retorno ao Eterno. Trazendo a letra Re de volta. Como eu falei no último vídeo da Parashat Hazino,
A letra rei, ela simboliza não, tem numerologia 5. O que significa isso? A letra rei tem simbologia 5. 5, meus irmãos, são 5 livros da Torá. Ou seja, a letra rei, para ela ser elevada, a gente tem que utilizar a Torá, as mitzvot, através da prática das mitzvot. Eu vou levantar essa letra rei, fazer o retorno da rei, fazer a verdadeira techuvá, né? Então, assim, Baruch Hashem, nós temos que conseguir completar esses 5 passos para a gente conseguir fazer a nossa techuvá plena. Que seja no primeiro nível, mas temos que fazer, temos que iniciar, meus irmãos. Yom Kippurim está às portas, né? Quero falar um pouco agora sobre as restrições, 5 restrições que nós temos em Yom Kippurim. Lembrando que o jejum de Yom Kippurim é um jejum deoraita. O que quer dizer deoraita? Deoraita quer dizer que está na Torá. Então, o Eterno que ordena fazer Yom Kippurim, não é os rabinos. Com isso, nós temos a obrigação, sim, de fazer o jejum. E está incluído na lista de pecados de Karet, se comermos em Yom Kippurim ou bebermos. Então, a primeira restrição é a comida. Nós não podemos comer. O Yom Kippurim, por exemplo, deste ano, vai ser de sexta-feira, dia 11 de outubro, para sábado, dia 12 de outubro. Vai iniciar aqui na minha cidade por volta das 5h13 da tarde. Você precisa olhar no Google quando é, né, que vai ser o horário do pôr do sol na sua cidade, para você não errar. Então, você vai começar, você vai se alimentar melhor 3 dias antes. Então, quarta, quinta e sexta é um dia que você vai se alimentar melhor, com comida de mais qualidade, não comer muito doce, né? Não tomar refrigerantes, para não desidratar o corpo. Então, tomar mais água, né? Se preparar para o jejum, se preparar psicologicamente também, né? Eu vou jejuar, vai dar tudo certo. O Hashem, eu vou conseguir, né? O Eterno está com você, ele quer o seu bem, ele não vai dificultar para você em Yom Kippurim. Satã, ele fica parado em Yom Kippurim, já avisei para os irmãos. Então, você está livre. Todos os portais vão estar abertos. Não é nada de bicho de 7 cabeças. Eu vou para o quarto Yom Kippurim. Não é o fim do mundo, certo? Então, 3 dias antes, vocês comecem a tomar mais líquidos, mais água, suco de frutas. Se alimentem bem. Quando chegar no dia de sexta-feira, por volta das 4 da tarde, faça uma refeição que você se sinta satisfeito, né? Aí, daí em diante, não coma mais nada sólido. Pode tomar um iogurte lá para as 4h30, se quiser, ou um suco, né? Lá para as 4h40, né? Porque vai começar às 5h13, então, lá para as 4h50, você toma o último copo de água. Eu coloquei uma cabalá lá no grupo, os irmãos vejam lá, para a gente fazer, para facilitar, né? Passar o jejum, com menos sede, com menos fome, com menos cansaço. Eu coloquei uma cabalá do Arizal lá, o Hashem, os irmãos vejam lá. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também. Então, tome seu último copo de água por volta das 4h40, 4h45 no máximo. Pronto. Aí agora, desse período em diante, nós já tomou o seu banho antes, né? Não vá. Então, a primeira restrição, comer, como eu falei, a segunda restrição, beber. A terceira restrição, não deixar água no corpo, não passar água no corpo. Então, desse período das 4h40 em diante, já não mexe com água. Até a Netlat Yadayim, se você for fazer, você vai fazer assim, bem nas pontinhas dos dedos, só nas pontinhas mesmo. Se a gente faz a Netlat Yadayim para quando acorda de manhã. Então, a gente vai precisar fazer. Então, vai jogar água aqui na pontinha do dedo, só. Certo? Então, não vai tomar banho, não vai usar... Como não vai tomar banho, também não vai usar cremes, não vai usar maquiagem. Isso aí vocês vão deixar para depois do jejum. Aí, se toma banho, se passa seu desodorante, seus cremes, seus perfumes. No dia de Yom Kippurim, nós temos que afligir a nossa alma. O Eterno nos manda afligir a alma. Nós não temos como afligir a alma tendo prazeres, né? Então, a gente vai evitar tudo que dá prazer.
A boa aparência, né? Com a maquiagem, os cremes para dar aquela sensação de leveza, né? Aquele perfume gostoso. Aquilo tudo deixa a gente com prazer. Então, tudo que tem prazer, a gente vai evitar. Então, a gente, primeiro, não come, não bebe. Também a questão de não comer e não beber, porque nós precisamos fazer um sacrifício vivo ao Eterno, de nós mesmos. Quando um ser humano para de comer, o que acontece com ele? Morre. Então, durante as rezas de Yom Kippurim, que a gente vai sentindo que a gente está com mais fome, ou seja, que está a alma, como se a alma estivesse um pouco descolando do corpo. Esse sacrifício vai valer para a expiação dos pecados. Quando eu digo para vocês que não tem essa de uma pessoa só fazer e valer para todo mundo, vocês têm que entender que nós temos que fazer a nossa parte. Todos temos que nos sacrificar, porque todos pecamos. Então, não comer, não beber, não usar água no corpo de forma alguma, não passar água no corpo. E não usar sapatos de couro. Quarto, não usar sapatos de couro. Por que não usar sapatos de couro? Os sapatos, meus irmãos, tudo no mundo físico tem uma relação com a espiritualidade. Os sapatos nossos, eles representam Malhut, ou seja, a última da Sefirot. É o mundo físico nosso está vamos botar assim, exemplificado, né, simbolizado pelos nossos sapatos. E quando esse sapato é feito de couro, ele atrai energias. E as energias que vêm para a fisicalidade, a gente sabe que são clipotes, né? São energias negativas. Então, vamos guardar os sapatos de couro nos armários, fecha os armários, ou deixa para o lado de fora da casa, ok? Não deixa o sapato de couro à toa na casa. Guarda eles. Se você tem um sapato que é de borracha, sintético, algum tipo de material que não é couro, você pode usar. Mas como você vai ficar em casa? Porque Yom Kippurim não pode trabalhar, né? A gente faz um Shabbat. Então, a gente vai ficar em casa, fica descalço ou fica de chinelos de borracha. Então, não usar sapatos de couro e não manter relações sexuais. Está ligado com o prazer, que eu falei antes, que a gente vai afligir a nossa alma, né? Então, a gente vai evitar todo tipo de prazer. Então, prestem bastante atenção, revejam esse vídeo. Eu vou deixar na descrição dicas para o Yom Kippurim, certo? Vou deixar essas restrições também descritas embaixo. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, quiserem entrar no grupo para poder receber mais informações, é só falar aqui nos comentários. Curte o vídeo, compartilha com pessoas que têm interesse em saber dos assuntos da Torá. Que o Eterno nos abençoe e nos dê um bom jejum. Shalom, shalom, Miler Trau.